Tem uma vaga se aberta já, né, há algum tempo, mas ainda não em definitivo. O Dino ainda está nos seus instantes finais no Ministério da Justiça e Segurança Pública e o ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, participou de uma reunião com o presidente Lula em Brasília. A expectativa é que ele seja escolhido para a vaga do Dino no Ministério da Justiça. A gente não sabe se a pasta vai ser dividida ou se ele vai comandar como ela está hoje, né? Justiça e Segurança Pública. Aliados do presidente dizem que o novo titular da pasta vai ser anunciado nessa semana. No final do mês passado, o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, chegou a descartar o nome do ex-ministro do Supremo para a função, mas quem tem a palavra final é o presidente Lula. É um bom nome, professor? Olha, Diego, a gente tem que pensar primeiro na natureza do cargo, tá? O que é um ministro? Na realidade, um ministro não tem autoridade própria. Ele é um agente, atenção, ele age, é um agente da autoridade do presidente da República. Ele é um representante, um agente do presidente da República, do chefe do Poder Executivo Federal. Então, evidentemente, alguém que precisa ser da absoluta, já que estamos na pasta da justiça e ali está também a segurança pública, o Lula precisa buscar alguém da sua absoluta confiança, alguém que tenha conhecimento jurídico, e o Lewandowski é professor até, é, professor da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, e então, o Lula vai buscar. O que o Lewandowski, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, na sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Ele era um dos chamados, é, um daqueles que vestiam a chamada toga política, onde a coloração, a intenção política valia mais do que a intenção jurídica. O Lewandowski tinha uma atuação que a gente pode classificar ou pode chamar de uma atuação filogovernista lulista. É, Basta ver sua atuação no Mensalão, quando ele brigava com Joaquim Barbosa, em que, na sua primeira intervenção, ele quis, depois de fazer uma alteração no seu pensamento, em razão do que colocou o então o saudoso e falecido advogado, jurista também, Márcio Tomás Bastos, colocava que o Supremo não era o foro adequado. E o Lewandowski embarcou nisso com os protestos do Barbosa e perdeu, enfim, que tudo aquilo saísse e fosse para um primeiro grau, com inúmeros recursos e etc., aquilo que foi chamado por muitos estudiosos do direito como um golpe para liquidar com um mensalão. E o seu último ato, estou falando do Lewandowski ainda, e sem trocadilhos, me pareceu leviano, ou seja, uma liminar para permitir que em cargos de direção fossem para lá pessoas cuja a lei proibia, dada a sua vinculação política. Então, ele, numa penada e liminarmente, ele escancarou as portas para a direção das estatais, o que ficou muito ruim num término de carreira. Mas, respondendo à sua pergunta diretamente, se foi ou não uma boa escolha. Ora, isso depende, como eu falei, da posição do Lula. O Lula precisa de alguém da confiança dele. E foi buscar no Lewandowski, ou vai buscar no Lewandowski, que é a pessoa da absoluta confiança do Lula. Ô Thales, tem bastidor sobre a possível divisão do ministério ou isso ainda é um segredo guardado pelo presidente Lula? Ainda é um segredo guardado pelo presidente Lula, mas cheio de bastidores. O que ocorre? A grande discussão que está movimentando os bastidores do Planalto hoje é se esse Ministério da Justiça, na mão do Lewandowski, que é o que parece que vai ser o Lewandowski, que teria dado sinais de que está disposto a aceitar o convite, a
A grande discussão é: vai dividir ou não vai dividir? Se não dividir, vai ficar o Ricardo Capelli lá? Ou ele vai continuar comandando de alguma maneira a questão policial do Ministério da Justiça? O Capelli teve essa importância toda como o segundo do Flávio Dino. Em geral, essas coisas não funcionam bem assim. Se você. O poder emana do seu chefe. O Dino deu poder ao Capelli. E o Capelli se mostrou competente e conseguiu se sair bem nas funções que o Dino deu para ele. Agora, se o Capelli estiver lá sem a boa vontade do Lewandowski, não será o mesmo Capelli. Então, isso é que precisa ainda está tendo toda uma discussão no Palácio do Planalto. É melhor? Não é? É melhor dividir e o Capelli ter autoridade? É melhor botar um petista? Tem petistas ainda que estão dizendo, pô, nessa configuração, nós não estamos levando nada. O Lewandowski é um homem do presidente, não é um homem do PT. Tem uma ligação grande com o presidente Lula, e é um homem do presidente, não é um homem do PT.